Agora uma mensagem de Chateaubriand. O próprio Cristo preside aos trabalhos de toda sorte que se acham em via de execução, para vos abrirem a era da renovação e de aperfeiçoamento que vossos guias espirituais os predizem. Tamanho da nossa responsabilidade quando estamos envolvidos num trabalho que o diretor espiritual do planeta preside, orienta, coordena, para que nós sejamos trabalhadores do bem, aqueles que estão preparando o terreno para edificar as forças do Evangelho nos corações humanos. Mas além das forças do Evangelho, nós temos que implantar a consciência da vida contínua, da reencarnação. Da desencarnação é um processo natural de desgaste do corpo, mas o espírito retorna à pátria espiritual, onde ele irá seguir seus processos evolutivos, passando por novos aperfeiçoamentos, por novos aprendizados, trabalhando na causa do bem, para servir sempre ao Cristo, que espera de nós que sejamos sempre partícipes na execução desse trabalho divino, de esclarecer as mentes humanas das responsabilidades que têm frente às leis divinas, frente ao nosso porvir. Porque na minha próxima encarnação, eu começarei onde estiver parado aqui. Mesmo que eu tenha trabalhado muito no plano espiritual, mas onde eu parei aqui será sempre um norte para eu recomeçar. Logicamente que as conquistas do mundo espiritual são importantes. Me impulsionará, me agilizará todo o meu processo da próxima encarnação. Todo o meu processo de aperfeiçoamento da próxima encarnação. Mas é necessário que eu entenda que eu tenho que trabalhar aqui constantemente, procurando aperfeiçoar-me no caso, né? E ajudar que outros, se possível, possam aperfeiçoar com os meus exemplos ou com os meus conselhos. E não que a gente tenha que forçar o outro a seguir-nos, mas à medida que temos oportunidade de dar uma palavra amiga, um incentivo, ou que ele nos observe os bons exemplos, trabalharemos, edificaremos e construiremos as bases seguras e sagradas de uma manhã. Se com efeito, afora as manifestações espíritas lançardes os olhos sobre os acontecimentos contemporâneos, reconhecereis, sem hesitação, os sinais precursores que vos provarão, de maneira irrefragável, serem chegados os tempos preditos. As manifestações espíritas que chegam para nós nos mostram que os acontecimentos contemporâneos cada vez vão mostrando-nos mais o momento de nós nos aproximarmos do Pai, o momento de nos aproximarmos de uma força maior que devem vir para nós, que devem procurar fazer com que estejamos sempre de maneiras a nos aproximar do Pai, a estarmos mais próximos da misericórdia divina, estarmos mais próximos das leis do amor, que regem a nossa existência, que nos impulsiona para dias melhores. Portanto, faz-se necessário que tenhamos condições sempre de refletir na grandeza desse amor sublime, que nos convida a estarmos cada vez melhores. E, portanto, os sinais de que o mundo está se melhorando, que o mundo está se aperfeiçoando, é na própria conduta humana, porque hoje quantos e quantos grupos se preocupam em fazer o bem, quantos e quantos grupos se preocupam em difundir a caridade, o amor ao próximo, o amparo aos desamparados, o pão a quem tem fome, o agasalho a quem tem frio. Coisa que anos atrás era um número bem reduzido de pessoas que impulsionaram esse movimento de expansão das forças do bem. E à medida que nós formos continuando dando essa assistência social, continuarmos a fazer esse trabalho de ampliar as forças do bem, estaremos construindo sempre um mundo que se aproxima da perfeição, até chegar a um mundo de paz, de fraternidade e de luz, onde todos compreenderão a importância e a responsabilidade de cada um, ao longo de suas vidas, ao longo dos seus caminhos redentores. Estabelecem-se comunicações entre todos os povos, derribadas as barreiras materiais, os obstáculos morais que se lhes opõem à união, os preconceitos políticos e religiosos rapidamente se apagarão,
e o reinado da fraternidade se implantará, afinal, de forma sólida e durável. Esse princípio que é de extrema importância para todos nós compreendermos, porque muitas das vezes a gente quer encarar o mundo atual sob o prisma de outros raciocínios que não é aquele do amor fraterno, do sentimento de irmandade que existe entre os povos, principalmente devido aos antagonismos políticos, religiosos, filosóficos e até éticos e morais. Mas, no momento atual, começa a se estabelecer padrões onde as pessoas buscam cada vez mais a ética, cada vez mais a refinamento das nossas relações. Aí você pode falar assim, mas estamos vendo tanta coisa que destoa disso, mas a massa já não aceita quem destoa disso. Antes, as pessoas destoavam, tomavam certas atitudes e todos estavam nem aí. Hoje, certas atitudes são vistas com muito maus olhos. E essas pessoas normalmente vão ficar na margem da sociedade. E a sociedade vai, logicamente, elegendo naturalmente pessoas que atendem mais ao seu ideal, às suas aspirações. E é com esse conceito, interiorizado em cada um de nós, que a sociedade, como um todo, irá revestir-se para enfrentar os obstáculos deste milênio que chega. É por isso, meus irmãos, que nós temos que começar a trabalhar em nosso íntimo. É por isso que nós temos que começar a trabalhar os nossos sentimentos para compreendermos, para entendermos a importância das realizações do bem, a importância das construções para o bem e, no futuro próximo, ou mesmo que seja um pouco mais distante, mas ele será bem mais próximo do que se nós não começássemos a fazer hoje. Principalmente a pensar. O bem tem que prevalecer. Diante de todas as situações adversas que nós possamos encontrar na nossa sociedade, nós temos que pensar. O bem tem que prevalecer. E ele vai prevalecer. Porque o bem vem revestido da força divina. E à medida que nós colocarmos essa energia em nós e começarmos a irradiá-la, ela ganhará força que nós ainda não entendemos. Portanto, vamos começar a trabalhar. Diante de pensamentos diferentes dos de vocês, reflitam. Antes de dizer eu não acredito, pense, vou pesquisar a respeito. Sem preconceito, sem pensamento pré-estabelecido, procure se informar. E conquistarás as bases sagradas do ensinamento superior e sublime que a vida nos oferece como os meios duráveis de edificarmos o bem, de construirmos a paz, de nos fortalecermos para as realizações de um amanhã cheio de luz, de paz e de fraternidade. Observai que já os próprios soberanos, impelidos por invisível mão, tomam coisas para vós inauditas. A iniciativa das reformas. E as reformas, quando partem de cima e espontaneamente, são muito mais rápidas e duráveis do que as que partem de baixo e são arrancadas pela força. Esse de cima é pelo mundo espiritual. Os mundos dos espíritos superiores começam a estabelecer normas. Essa mão invisível que vem mexendo para que nossos sentimentos mudem. E ao mudar nossos sentimentos, nós mudamos também as nossas formas de escolhas, as nossas opções, diante das nossas opções. E aí, nós vamos começar a disseminar e a entender a importância das grandes realizações que estão por vir. Novas mentes, novas descobertas, novas interações políticas, religiosas, filosóficas, sociais, econômicas, virão. Mas virão estabelecendo padrões diplomáticos de negociação, onde serão tudo estabelecido dentro de princípios de amor, de fraternidade e de responsabilidade. Aqueles que quiserem usar pela força, a mão de Deus é mais pesada, pode ter certeza. Eu pressentira, malgrado a prejuízos de infância e de educação, malgrado ao culto da lembrança, à época atual. Sou feliz por isso, e mais feliz ainda por vos vir dizer. Então ele está dizendo que ele pressentia todas essas mudanças, ele pressentia toda essa movimentação
em direção ao aperfeiçoamento da humanidade. E esse impulsionamento da humanidade para o bem. E isso está acontecendo. E se na área da saúde existisse a compreensão de que nós temos que nos ater às energias psíquicas de cada um para devolvê-los à saúde, removê-los, ou melhor, para levá-los à condição de saúde, muita coisa já estaria acontecendo de bom na sociedade humana. Porque quando suprimimos as doenças, nós alteramos a mente das pessoas negativamente. Então, se ao invés de suprimirmos as doenças, tratássemos as doenças, levaríamos as mentes das pessoas a se aperfeiçoarem, a entenderem e a praticarem mais as leis divinas naturalmente. E muitos espíritos que hoje ficam presos a situações de ódio, de vingança, de antagonismo, se transformariam, se modificariam, criando as bases para o entendimento maior, criando as bases para o amor e para a fraternidade legítima que deve existir em nossos corações. Irmãos, coragem. Trabalhai por vós e pelo futuro dos vossos. Trabalhai, sobretudo, por vos melhorardes pessoalmente e gozareis, na vossa primeira existência, de uma aventura de que não tão difícil vos é fazer ideia. Quanto a mim, vou-la fazer compreender. Na época da codificação da doutrina espírita, as pessoas chiques tinham carruagens puxadas por cavalos. Hoje as pessoas têm carros de luxo. Então, aqueles que compreenderem bem a doutrina espírita, aqueles que compreenderem bem os ensinamentos da doutrina espírita, sabem que o futuro, se hoje, comparado com 150 anos atrás, temos tudo isso, e se nós olharmos para 20 anos atrás, o que a ciência, ou melhor, que a física e a eletrônica desenvolveram nesses últimos 20 anos, foram basicamente as duas que desenvolveram, nós vamos parar e pensar assim: como será daqui a 100 anos? Daqui a 10 anos não tem nem como fazermos ideia. Daqui a 100, então? Então, gente, nós temos que procurar trabalhar o nosso inconsciente, trabalhar o nosso consciente também, a nossa mente e as nossas emoções, para começarmos a plasmar ideais de luz, ideais de amor, ideais de fraternidade, ideais que venham construir um amanhã cheio de bênçãos, um amanhã cheio de possibilidades que não nos cabe definir. Mas quanto melhor soubermos viver aqui, melhor teremos a vida no plano espiritual e melhor será a nossa próxima encarnação. Ah, mas se você fizer isso raciocinando assim, você está fazendo por interesse. Não, eu estou fazendo de forma racional. Se eu procurar interiorizar as energias do bem hoje, na minha próxima existência eu já terei trabalhado uma base sagrada e segura para o meu amanhã. E ao chegar nesse meu amanhã, eu terei novamente uma base sagrada e segura para o meu depois de amanhã. Quando eu trabalho os conceitos, quando eu procuro entender que é importante vivenciar o bem, as forças do bem interiorizam em minha alma. E naturalmente eu faço o bem. Naturalmente eu me abstenho do mal. E naturalmente eu procuro construir as bases do bem, do amor e da fraternidade. Trabalhemos, pois, pela nossa melhoria íntima, como ele diz aqui, por vos melhorardes pessoalmente. E se nós melhorarmos pessoalmente, até as doenças diminuem. Porque as doenças são de acordo com as nossas alterações mentais, segundo os padrões estabelecidos pelas leis divinas. Entendendo isso, entenderemos que precisamos de reconstruir o nosso futuro, reconstruir nossos horizontes, reconstruir as bases que nos fortalecerão para o amor infinito que o Pai tem por todos nós.